Olá, estamos dando continuidade ao curso de formação e atualização de pregoeiros da Fundação João Pinheiro. Hoje nós vamos para a aula 2, cujo tema é Fase Interna Documentos. É a primeira aula de 2 sobre fase interna. Antes da gente começar a falar especificamente dos documentos, é preciso ter uma noção muito importante do que é necessidade pública. As pessoas, por vezes, confundem objeto da licitação com necessidade pública. Necessidade pública necessariamente tem a ver com política pública? Não. A necessidade pública pode ter a ver com aquisições e contratações para fazer a máquina pública funcionar. Então, pode ser, por exemplo, a contratação de um porteiro para uma repartição pública. Isso é uma necessidade pública. Tudo que faz a máquina funcionar também é, e não apenas aquele item lá na ponta que atende o cidadão. Independente de qual que seja a necessidade pública direta ao cidadão ou não, é preciso que ela seja analisada. E a gente vai colocar 2 exemplos aqui bem curtinhos que vai permitir que vocês entendam claramente a diferença entre elas. Vamos supor que um órgão tenha a seguinte necessidade: solução de TIC para atendimento de usuários. Pode ser uma solução para uma ouvidoria, uma solução por telefone, não interessa exatamente qual que seja, mas eles precisam disso, de um sistema, de uma solução que atenda aos usuários. E aí, a primeira tendência, qual que é? Preciso contratar um software. Mas se a gente olhar bem, existem várias outras possibilidades, olha só. A gente pode fazer uma dispensa contratando uma estatal. Por exemplo, o SERPRO, a Prodenge, a Prodesp, a Proderj, porque elas têm competência para fazer esse tipo de serviço. Essa é uma das possibilidades. Nesse estudo que a gente faz, a gente tem que tentar levantar todas as possíveis. Pode ser, inclusive, que neste contexto existam outras que eu nem pensei, mas a área demandante, a área que conhece do assunto, ela tem que pensar em todas as possíveis. Uma outra possível é a inexigibilidade. Por quê? Porque pode ser que eu já tenha uma solução e eu preciso só de um aumento dessa solução para atender essa nova demanda, então eu contrato a mesma empresa que já tem a exclusividade para contratar e para fazer esse pequeno pedaço a mais. Uma outra possibilidade é doação pelo privado. Privado faz doação para a administração? Faz, e muito. E a gente tem decreto que fala sobre isso. Tem decreto no Brasil inteiro. A doação acontece de 2 formas. A administração solta um edital falando qual é a necessidade e pede a doação, ou o próprio particular apresenta a doação, apresenta uma proposta de doação para a administração pública. É uma outra possibilidade, sobretudo nessa área de TI acontece muito. Caminhando dentro das possibilidades, a gente chega à construção interna. Olha só, pode ser que eu tenha uma área de TI muito boa dentro do meu órgão, com pessoas extremamente treinadas, que entendem bastante de desenvolvimento e elas se propõem a resolver aquilo. Está resolvido internamente o meu problema, a minha área interna vai resolver. Pode ser que eu precise contratar uma pessoa com uma função comissionada. Dependendo da estrutura do órgão, é possível contratar um comissionado, seja para ele fazer tudo ou para ele auxiliar os concursados. Ainda dentro das possibilidades, a gente pode ter aqui a cessão de uso pelo poder público. Alguém tem e cede para os demais. Acontece isso? Acontece. E o exemplo que quase todo servidor conhece é o SEI, o Sistema Eletrônico de Informações. Ele foi... A propriedade dele é do TRF4, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e as licenças foram cedidas para praticamente todo o Brasil. Hoje quase todo mundo utiliza processos eletrônicos graças ao SEI, e todos receberam por essa forma, por cessão. Ninguém precisou comprar. Aí sim a gente chega na licitação. Dentro da licitação, existe uma fórmula já certa? Não, também não existe. Apesar de ser software, dentro do mundo de software existem várias possibilidades. Eu posso adquirir um software de prateleira, descobrir que essa minha solução já existe pronta, é o que se chama de software de prateleira. Pode ser que eu contrate uma empresa para desenvolver esse software, é o que se chama de fábrica de software. E eu posso fazer, se for uma coisa muito inovadora, uma licitação exclusiva para startup,
que tem uma legislação própria, a Lei Complementar 182 de 2021, do dia 1º de junho desse ano, e permite apenas a contratação de startups. Olhem bem que a partir de uma única necessidade pública, quantos objetos possíveis. Eu posso ter licitação, posso ter doação, posso ter cessão, posso ter diversas formas de licitação. Vamos agora a um exemplo muito mais prático e muito conhecido de todo servidor público: o café. Ah, mas não é possível que eu tenha que estudar para comprar café. Café é muito fácil, não tem segredo nenhum. Será que não tem mesmo? Quais são as opções que a gente começa por baixo a analisar? Bem, a gente pode ir para o caminho tradicional do café, que sempre foi feito, preparação interna. Então, o que eu tenho que fazer? Comprar, licitar açúcar e café, disponibilizar equipamentos, fogão, cafeteira elétrica, seja lá quais os instrumentos necessários, e tem que contratar pessoal de copa e cozinha. Essa é a forma tradicional, antiga, de se fazer café. Existem outras? Existem. Por exemplo, eu posso fazer aquisição ou locação, melhor dizendo, de máquinas de bebida. E aí o que tem que ser analisado? Opções do mercado, tem aquela máquina inteiriça, tem máquinas de mesa, tem máquinas que precisam do abastecimento pela própria administração, tem máquinas que já são abastecidas diariamente pelo próprio fornecedor. E outra coisa muito importante, que muitas vezes impacta numa decisão dessa, é a necessidade de infraestrutura. Eu tenho uma área enorme, como nós temos aqui um estúdio, onde não passa um cano hidráulico. Não tem como colocar uma máquina de café aqui dentro, porque a máquina de café, para funcionar, parte do pressuposto que eu preciso de água encanada entrando nela. Mas é uma possibilidade, dependendo do lugar, ela pode ser uma das opções. Uma outra opção é a cafeteira elétrica. A cafeteira elétrica, ela permite aí algumas análises. Eu tenho que preocupar, em primeiro lugar, com segurança do trabalho, deixar cafeteiras elétricas em cima de mesas, podem colocar a vida das pessoas em risco, então eu preciso deste envolvimento. Outra coisa que eu tenho que pensar, quando eu penso em cafeteira elétrica, que eu preciso comprar as cafeteiras no primeiro momento, e assim como o café e o açúcar, ao longo do tempo, tem que ter a manutenção daquilo que alimenta, no caso específico aqui da cafeteira elétrica, das cápsulas. Então a gente também tem essas opções. Por fim, existe mais uma opção. Qual que é a opção? Existe um espaço e o administrador fala o seguinte: a gestão decide que não vai dar café mais. Não vai dar café, que o espaço vai ser concedido a uma empresa de lanchonete e ela vai vender café lá. E a administração ainda vai receber um valor por esse aluguel. E o café não vai ser fornecido mais gratuitamente. É um caso que a gente gosta de pensar porque é tradicional na administração pública e, na verdade, são possibilidades todas viáveis, nenhuma delas ilegal. Então, toda vez que a gente pensa em administração pública, a gente tem que tentar levantar todos esses cenários possíveis, porque senão a gente vai só repetindo processos, ano a ano, o mesmo processo, sem pensar que existem possibilidades melhores que podem atender de forma melhor, de forma mais rápida. No caso de software, por exemplo, pode atender o cidadão de uma forma mais rápida, sem ele ter que ir até um posto de atendimento. Lá da casa dele, ele consegue, através do celular, resolver. Então, sempre que a gente pensa em melhorias, a gente tem que repensar a necessidade pública. E aí nós vamos ver no próximo slide o ETP. O ETP, o Estudo Técnico Preliminar, ele veio regulamentado pela primeira vez no Decreto do Pregão, mas ele sempre teve na nossa legislação. Sempre foi falado, olha, quando você fizer um projeto básico, um termo de referência, você tem que ter por base pesquisas, como essas que eu acabei de mostrar. Será que essa opção é melhor? Será que eu vou ter a instalação hidráulica para colocar esse equipamento ali? Então, isso já sempre existiu na 8666, no RDC, na 13303, existe na nova lei de licitação, só que ele muitas vezes não era feito ou não era feito de uma forma adequada. O que ocorre é que agora ele está regulamentado no decreto e na nova lei de licitação. O ETP, vamos fazer a leitura aqui, ele é um documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a melhor solução ao problema a ser resolvido e que, na hipótese de conclusão pela viabilidade de contratação, fundamenta o termo de referência.
Ou seja, o ETP ele permite uma análise de todos os cenários possíveis e a conclusão pela melhor solução que atenda ao interesse público. O ETP ele não descreve objetos, ele descreve formas de resolver um problema, formas de solução para atendimento de uma demanda pública. É importante falar que ele é elaborado pela área demandante, tanto o ETP quanto o termo de referência. Por quê? Porque é aquela área que conhece o objeto, que conhece a necessidade, mais do que o objeto, ela conhece a necessidade. Cabe a ela, e não ao pregoeiro, essa elaboração. Mas por que então você está falando isso aqui no curso de pregoeiro? Porque muitas vezes o pregoeiro acaba tendo que responder sobre isso. É perguntado para ele, no estudo técnico preliminar deste processo, como se chegou à conclusão de que esse objeto era o melhor objeto. Ele precisa entender qual que é esse contexto. Mas a responsabilidade é da área demandante. Uma outra informação interessante é que o ETP ele pode, eventualmente, não gerar nenhuma contratação. Eu posso chegar ao final de um ETP e falar assim, vou pedir esse software para outro ente público, como o caso do SEI que eu comentei. O processo, o ETP para por ali, vai ter toda uma negociação para que se pegue esse software que está em outro lugar. Mas também um ETP, ele pode gerar processos diversos, um mesmo ETP, como no caso das cafeteiras, ou no caso da preparação interna do café. No caso da preparação interna, por exemplo, a gente viu ali que é possível 3 coisas acontecerem: contratar pessoal, e aqui, quem estiver vendo está em Minas, sabe que Minas tem uma estatal que fornece pessoal terceirizado. Então, essa empresa, a gente vai fazer uma dispensa com essa empresa para receber esses servidores, esses empregados, na verdade, de copa e cozinha para atuarem na confecção do café. Eu vou ter uma licitação para comprar os equipamentos necessários, fogão industrial, cafeteira industrial, e vou ter uma licitação para aquisição de café e açúcar. Muitas das vezes, essa licitação é feita por registro de preço, porque eu não tenho certeza muito da quantidade exata. Então, mesmo que seja uma licitação comum, olha só, o mesmo ETP gerou 3 processos diferentes. Por fim, é importante destacar que tanto no decreto federal quanto no decreto estadual, o ETP não é obrigatório. O que esses 2 regulamentos colocam? Que o ETP, quando necessário, deve ser elaborado. E o quando necessário vai depender de uma outra regulamentação e, se não tiver uma outra regulamentação, da decisão do gestor. Essa é uma informação importante que é o que está em vigor nesse exato momento. Minas não tem uma regulamentação de ETP. Então, fica a cargo de cada gestor definir o momento em que é necessário a realização ou não da construção do ETP. Já no governo federal existe a instrução normativa número 40, que nós vamos ver agora na próxima tela. A IN 40, a IN da SEGES, que é do Ministério da Economia, ela coloca 13 itens obrigatórios no ETP. Para algumas situações, ela coloca que apenas 5 são obrigatórios, que podem ser ETPs mais simples. Essa norma também coloca quais situações em que ele é dispensável, o que ele é facultativo. Mas o que a gente tem, e nós não vamos ficar passando todos os pontos do ETP, é que consta nele itens para que o gestor, a área demandante, possa fazer uma análise adequada. Desde descrever qual que é a necessidade da contratação, os requisitos necessários, e aqui não é qualificação técnica, é o que ele precisa para que a solução escolhida atenda à necessidade pública, levantamento de mercado, comparando com a administração, com outras compras da administração, ou mesmo realizando consultas, audiências públicas, avisando quais são as suas necessidades. A descrição da solução como um todo, incluindo todos os serviços necessários para que essa solução possa funcionar. Estimativas de quantidade. Naquele caso, por exemplo, do café, se for contratar máquinas, vai depender se são máquinas pequenas, grandes, quantos andares, a quantidade vai variar. Se for contratar máquinas elétricas de mesa, a quantidade é outra. Se for contratar copeira, açúcar e café, existe outra quantidade. Então, no ETP, eu estudo as quantidades. E por que é importante estudar as quantidades? Para ter noção de valor. Nesse momento já faz a pesquisa de preço? Não, não é a pesquisa de preço aqui. É uma estimativa, é um valor aproximado, sem o compromisso de ser exatamente o valor final. Aí você tem uma solução que fica em 1 milhão por ano, uma solução em 2 milhões, uma solução em 10 milhões.
o administrador, ele tem que escolher aquela que está estimada em 1 milhão, não. Porque pode ser que uma solução de 2 milhões atenda melhor o interesse público, atenda o cidadão de uma forma mais rápida, por exemplo, e isso é justificado. Mas é importante essa noção de valor. Outras coisas, se é parcelado ou não, se tem contratações correlatas, demonstração de que aquela contratação está respeitando aí um planejamento estratégico, um plano anual de contratações. Quais são os resultados pretendidos? Olha, eu pretendo aqui com esse software reduzir o número de idas de cidadãos até um posto para ter o seu pedido atendido. Com isso, nós vamos ganhar em agilidade, preciso contratar menos pessoas lá para atendimento. Todos os resultados que você quer, você coloca neste documento. As providências que a administração eventualmente precisa antes de adotar uma determinada solução. Eu preciso contratar um treinamento, porque o pessoal não vai entender como que funciona essa solução e essa, quais aquelas que precisam, né, têm essa necessidade de treinamento. E, por fim, o posicionamento conclusivo. Aqui é o fundamental. Neste momento, após mapear todas as soluções, com todas essas informações, vai se chegar à conclusão de que a alternativa C ou a alternativa F é a melhor, economicamente e também em termos de viabilidade e razoabilidade. Chegamos a um resultado. É melhor, vamos pegar o exemplo do café. A melhor solução é colocar máquinas de café. Essa conclusão aqui, ela vai servir para ser o começo do TR, que a gente vai ver agora no próximo slide. O termo de referência já é mais famoso, a gente já está acostumado com ele há mais tempo. E por que a gente já está acostumado com ele há mais tempo? Porque ele veio descrito de uma forma muito clara no decreto do pregão, desde lá de 2002. Então, o termo de referência é mais comum. E o termo de referência, o que ele fala? Ele não vai voltar naquela questão de necessidade pública. Isso já foi resolvido no outro documento. Já se decidiu que a máquina de café é a melhor solução. Aqui eu vou começar a descrever o que eu preciso com essa máquina de café. Então, o TR pode ser feito com base no ETP, quando o ETP é cabível, ou não, mas ele informa de forma clara, ele define de forma clara o objeto de forma precisa, clara, suficiente. Ele apresenta como conteúdos mínimos todos os itens que permitem ao mercado entender qual o objeto que vai ser comprado. É um documento extremamente importante porque ele influencia todo o processo. Então, nele, por exemplo, eu defino o objeto, as especificações, tudo o que é necessário, o que não é necessário. Eu defino, vou pular o item 2, vamos para o 3, é o cronograma físico-financeiro, critérios de aceitabilidade, deveres do contratado, procedimentos de fiscalização. É um modelo que já é bem comum, inclusive, de encontrar na internet, de encontrar nas trilhas de aprendizagem. Novamente, vou fazer a propaganda aqui das trilhas de aprendizagem do site da CEPLAG. E é um modelo já bem conhecido de todo mundo. Por que essas informações todas são importantes? E eu pulei o valor. Porque eu só vou conseguir o valor de mercado mesmo, a minha pesquisa de mercado, quando tudo isso estiver informado. A CGE, aqui de Minas Gerais, já falou que o valor precisa ter como base todos os itens do termo de referência. Isso significa que eu preciso pegar aquele documento chamado termo de referência e mandar para o mercado? Não, mas eu preciso pegar os itens principais dele que fazem diferença para o fornecedor. Porque faz diferença para um fornecedor se ele sabe que a entrega é com 30 dias ou com 60. Se ele vai receber imediatamente ou se ele vai receber com 120 dias. Faz diferença para o fornecedor saber que ele vai entregar tudo em Belo Horizonte, na sede de uma secretaria, ou se ele vai ter que entregar em locais descentralizados ao longo do estado. Muda completamente a configuração do preço. E é muito interessante a gente observar que muitas vezes que uma licitação dá fracassada, quer dizer, ninguém ganha, não se chega ao preço ideal, e quando o mercado é consultado, quando o processo vai ser refeito, o mercado consultado novamente, pergunta-se, mas por que você na licitação não chegou nesse preço que você me mandou lá no começo? E ele fala, mas quando você me mandou, você não mandou todos os itens do TR para mim. E agora, com todos os itens do edital, ficando claramente as exigências do TR, o meu preço muda, porque eu vou ter um gasto muito maior. Então, é muito importante que o TR tenha todas as condições e que a última coisa a ser feita, na verdade, seja o preço. Embora os regulamentos coloquem aí o valor no meio, é importante que tudo seja feito
E as pesquisas de preço com fornecedor ou com atas semelhantes ou com qualquer outra coisa sejam baseadas nessas especificações, porque senão a gente vai ter preços inadequados em relação à necessidade. Bem, o TR também é feito pela área demandante. E agora a gente tem um próximo documento. Antes dele, é só para reforçar, é que o TR e o ETP, embora sejam feitos pela área demandante, são documentos com finalidades diferentes. Tem um quadro feito pela Tatiana Camarão e Isabela Brito, Tatiana Camarão, referência nesse assunto, em que mostra que mesmo em alguns lugares onde aparentemente a informação é a mesma, na prática o que o legislador quis foi outra coisa. Vamos pegar só a primeira como referência. Enquanto o ETP, o que se busca é a demonstração da necessidade da contratação, considerando o problema ser resolvido, e a partir daí todas as soluções possíveis, o primeiro ponto do TR já é exatamente a descrição detalhada daquela solução que vai me atender. O que nós observamos na prática? Pela falta de conhecimento das pessoas do ETP, que é uma coisa muito nova, do estudo técnico preliminar, uma duplicação de informações. As pessoas pegam a informação que está no TR, que elas estão acostumadas a fazer há muitos anos, e reproduzem no ETP. Não é isso que se pretende, não é isso que interessa para a administração. Se chega a ser um ponto em que o TR é o suficiente, não precisa de nenhum estudo anterior, é preferível que o gestor escreva, que não é necessário mais, que as informações que ele tem são suficientes e prevalecem e ele vai começar a partir do termo de referência, que ele tem certeza que aquela solução já é a melhor para a administração pública. Depois, vocês, com um tempinho, vejam essas duas páginas onde tem os quadros, porque agora nós vamos passar para a pesquisa de preço. A pesquisa de preço, tradicionalmente, era feita como? Você mandava um e-mail para 3 fornecedores ou mais, de forma a obter 3 preços, fazer a sua mediana ou a sua média e ter o seu preço de referência. Com a evolução do tema, foi visto que essa pesquisa de preço diretamente com o fornecedor, ela é muito falha, ela é sujeita a uma variação muito grande. Não há um compromisso do fornecedor de parar e estudar páginas e páginas apenas para mandar um orçamento que ele sabe que vai só basear uma licitação. Além disso, mesmo que ele faça, ele não dá o preço final dele, ele vai guardar o preço final para o momento da licitação. O que a gente tem tradicionalmente? Valores de referência muito altos e na licitação cai. Parece que foi um grande sucesso a licitação. Normalmente não é. Normalmente, o que isso comprova é que houve uma grande falha na confecção do preço de referência. Então, para facilitar isso, existe hoje o conceito de cesta de preços aceitáveis. Pensa numa cesta cheia de frutas diferentes. A ideia de coisas diferentes numa cesta, enfeitando uma cesta, facilita bastante esse entendimento. O que é a cesta de preços aceitáveis? É um conjunto de preços obtidos junto a fornecedores, pesquisas com bases em sistemas de compras, em avaliação de contratos recentes, em valores adjudicados em licitações, em valores de atas de registro de preço, em analogia com compras com a iniciativa privada. Esse conceito está no painel de preços. E aí, nós falamos que os 2 primeiros documentos são feitos pela área demandante. Quem que faz a pesquisa de preço? Depende. Depende da organização interna do seu órgão. Alguns órgãos falam que quem deve fazer a pesquisa de preço é quem conhece o mercado, logo a própria área demandante. Alguns outros órgãos entendem que não, que nesse momento, uma vez que a descrição está completa, que a área de compras pode fazer. Dentro de uma central de compras, pode ter uma área específica de pesquisa de preço dentro da área de compras para fazer. Então, isso vai mudar conforme cada lugar. No próximo slide aqui, a gente já vai ver a questão do edital e dos anexos. O edital e anexos, ele é feito pela área de compras. Esse aqui também não tem dúvida nenhuma. Normalmente, a gente trabalha com padrões, com modelos, e são preenchidos apenas aqueles campos passíveis de alguma modificação. Essa já é a prática na administração pública há um bom tempo. A Lei 13.303 trouxe essa obrigatoriedade, assim como a 14.133. Mas os órgãos, lá em 2003, quando eu comecei, lá no primeiro órgão, já existiam os modelos padrão. Então, é muito comum e muito mais prático, muito mais rápido fazer, utilizando o modelo padrão.
Ele deve observar as disposições da Lei 8.666 ou da 13.303, se for uma estatal, e da 10.520, que é a Lei do Pregão. E ele tem, no mínimo, a especificação da descrição do objeto como um todo, e essa descrição do objeto como um todo, ele normalmente está no TR. Ele tem também todas as exigências de habilitação, todo o funcionamento da licitação. Então, as exigências de habilitação também, elas ocorrem, elas estão normalmente no edital, diferente das especificações que estão normalmente no termo de referência. E aqui, exigências de habilitação, critério de aceitação da proposta, cláusulas do contrato. Outro item, as normas que disciplinam o procedimento. Por quê? Porque se for uma licitação presencial é de uma forma, se for uma eletrônica é de uma forma. Horários, em que sistema que se utiliza, qual o portal de compras utilizado, se é o do governo federal, se é um portal privado, se é um portal do estado. Todas essas informações têm que constar no edital. E por último, se for o caso, a minuta de contrato. A minuta de contrato, ela pode ser dispensada e pode ter uma ordem de compra, uma ordem de fornecimento, uma ordem de serviço, se for para uma entrega imediata, considerada entrega imediata e que não gera garantia, aquela que acontece num prazo de até 30 dias. É uma grande economia processual. Depois disso vem a análise jurídica. A análise jurídica, e já finalizando aqui a nossa aula, nas estatais ela não é obrigatória. Só que por uma questão de costume, as estatais acabam que colocaram o parecer jurídico, a análise jurídica, como um documento obrigatório. Mas, por lei, não é. O fato é que a utilização do parecer jurídico, ele pode ser uma utilização de um parecer padrão ou referencial. O que é isso? Eu utilizo um parecer padrão, onde o jurídico analisa todas as questões, os documentos padrão, todos os itens, e no fim ele coloca que se o edital que está sendo feito estiver seguindo tudo aquilo que está lá no parecer padrão, ele está aprovado e não precisa ir para o jurídico. Mas a gente tem também o parecer referencial. Ele é feito em cima de um caso concreto, analisado, e no final é informado que se os outros casos concretos estiverem retratando aquela mesma situação, aquele parecer também pode ser utilizado. E não é necessário um envio, uma perda de tempo para o jurídico. Bem, quais são as possibilidades de um processo depois que vai para o jurídico? A primeira possibilidade é que o parecer ele pode reprovar o processo. Nossa, reprovar é grave, hein? É grave. Se, por exemplo, você está fazendo uma obra e utilizou um pregão, há uma vedação, isso não pode acontecer. Então, neste caso, o jurídico vai reprovar o processo. O jurídico pode aprovar o processo, falar assim, está perfeito, não tenho nada a declarar. Mas, para quem trabalha com isso, já sabe que a regra é aprovado com ressalva. E aí as ressalvas, o que deve acontecer com as ressalvas? Elas devem ser respondidas, elas devem ser tratadas. Quem que trata a ressalva? A área de compras? Pode ser a área de compras, se todos os itens são exclusivos da área de compras, como por exemplo a parte do edital, mas muitas vezes elas se referem a questões que estão no termo de referência, na minuta de contrato, itens que vêm especificamente da área demandante. Então, neste caso, a área de compras entra em contato com a área demandante para que ela responda. É bastante interessante, para não ficar nenhuma dúvida no futuro de que tudo foi analisado, fazer um termo de saneamento. Nós temos um modelo dele aqui no próximo slide. Cada um pode fazer o seu termo de saneamento. O que é importante colocar nesse termo de saneamento? Qual o processo, qual a unidade, e aí apontar na manifestação do parecer jurídico todos aqueles pontos que tiveram ressalvas, e do lado colocar acatado, não acatado, acatado parcialmente. Quando se acata, basta colocar acatado, quer dizer, o documento foi consertado conforme a orientação do jurídico, mas pode ser acatado parcialmente. A área técnica não concordou com essa parte, estamos alterando apenas essa. Ou não acatado. A área de compras ou a própria área demandante não concordam. O importante é justificar o porquê. Mas o jurídico, ele não tem o poder de obrigar um determinado resultado? Não. O jurídico dá um parecer opinativo. A administração, o gestor que não cumpre, ele assume a responsabilidade sobre aquela posição que foi colocada no parecer jurídico.
Esse é o final da nossa aula de hoje. E na próxima aula a gente vai continuar com a fase interna com itens extremamente importantes que vão refletir no edital e nos anexos, como por exemplo, modos de disputa, intervalos de lance. São itens novos e obrigatórios no novo decreto do pregão. Aguardo vocês até a nossa próxima aula.